Bom dia, segunda séries. Então, hoje, segunda-feira, dia 6 de abril, vamos começar a matéria nova, que para alguns eu já comecei na sala de aula, mas não foi para todas as turmas, então eu resolvi fazer essa aula começando, né, do início, com relação ao poema, para que todas as turmas acompanhem no mesmo ritmo. O poema, todo mundo já sabe, é a estrutura, né, de um tipo textual utilizando, né, o texto em versos e não o texto em prosa. A principal característica do poema é esse, porque ele é dividido em versos e estrofes. Existem poemas de conteúdo fixo, existem poemas de estrutura fixa. São tipos de poemas diferentes. E aqui no segundo ano a gente vai estudar especificamente os poemas de conteúdo fixo e não de estrutura fixa. O único tipo de poema que a gente vai passar que tenha relação com a estrutura é o soneto, e aí a gente também entra nos casos especiais, que são o haikai e a trova, que além de ter estrutura fixa, eles também têm conteúdo fixo. Por isso que a gente vai passar por eles aqui também. Então vamos lá. O que é poema? Ele está diretamente ligado ao gênero literário lírico, apesar de existirem poemas em outros gêneros, como a epopeia, por exemplo. Então vamos lá. Geralmente os poemas são do gênero lírico, eles têm ligação com o sentimento, ele tem ligação com o eu lírico, com aquilo que o autor, né, ou eu lírico, expressa através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas opiniões. Então, o poema ele geralmente é lírico, apesar de existirem poemas que estão fora desse gênero lírico, né, que o exemplo é a epopeia. Desculpa, deu uma gaguejada aqui. O exemplo é a epopeia, que está no gênero épico, e a tragédia, que está no gênero dramático. Vamos lá. Possui como característica principal a estruturação do texto em verso. Foi o que eu disse para vocês, e ele é dividido em versos e estrofes, e não em parágrafos, como os textos em prosa. Ele não está ligado à objetividade, nem à sintática, nem à semântica. O que significa isso? O poema ele pode ser subjetivo, ele pode ser sentimental, expressivo. Ele não precisa necessariamente ir direto ao ponto, como é o caso dos textos objetivos. Ele não tem relação com a sintática. O que significa isso? A ordem dos termos da oração não precisam ser respeitados no poema. Por exemplo, quando a gente vai escrever em prosa, a gente fala que os termos da oração precisam estar alinhados de forma a fazer sentido. Isso é coesão. No poema, essa coesão não precisa existir. Não quer dizer que ela não exista. Existem poemas, sim, que têm a estruturação coesa, mas não é regra. O poema pode fugir um pouco dessas regras da sintática. E também pode fugir da semântica. O que significa isso? Que a palavra pode ter mais de um sentido. Todas as palavras podem expressar sentidos diferentes. Por isso que o poema ele é tão rico em figuras de linguagem, enquanto que os outros tipos textuais não utilizam tanto as figuras de linguagem. A dissertação, por exemplo, nem pode utilizar as figuras de linguagem. Já o poema, ele é livre, você pode usar figuras de linguagem o tempo todo se quiser. A palavra pode ser lapidada, dissecada e subvertida. É o que eu falei sobre a questão semântica. Você pode pegar uma mesma palavra e dar diversos sentidos para ela, ou até mesmo dar um sentido diferente para aquela palavra. Você pode criar um sentido novo para aquela palavra. Não necessariamente um neologismo, que é criar uma palavra nova, o que também é permitido dentro do poema. Você também pode criar novas palavras dentro do poema. Mas o que esse tópico quer dizer é que a palavra ela pode ter mais de um sentido. Você pode pegar qualquer palavra, como a palavra poema, por exemplo, e dar vários sentidos diferentes para ela dentro de um mesmo poema. A maioria deles está diretamente ligada ao eu lírico, eu já falei isso, né? Sentimentos, pensamentos e opiniões do autor ou de um pseudônimo do mesmo. É semelhante ao narrador no gênero épico. Não confunda narrador com eu lírico. Eu só usei o termo narrador aqui para exemplificar melhor. Porque o eu lírico nem sempre é o autor. O autor do poema,
ele pode não ser o eu lírico. Por exemplo, quando você vai escrever um poema fictício de um sentimento de alguém, por exemplo. Esse alguém passa a ser o eu lírico. E esse alguém não é necessariamente quem está escrevendo o poema, certo? A palavra poema deriva do grego poem, que significa fazer, criar, compor. Os poemas originais eram compostos para serem cantados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles quando a gente chegar nos tipos de poemas, mas eles foram originalmente criados para isso. Poema versus poesia. Poema e poesia não são a mesma coisa. Enquanto o poema está ligado à estrutura, a poesia está ligada ao conteúdo do texto. Eu já falei, inclusive, eu já dei esse exemplo, inclusive em algumas salas. Poema é a estrutura, poesia é o sentimento. Você pode fazer poesia em qualquer tipo textual, qualquer um. Poema precisa seguir a estrutura do poema. Há poesia em verso ou em prosa, é o que eu falei. Não interessa se o texto é dividido em versos e estrofes ou se ele é dividido em parágrafos, mas você pode fazer poesia nos dois tipos textuais. A poesia é um elemento da subjetividade, presente em diversas manifestações artísticas. Como eu disse, também a poesia ela pode ser utilizada em qualquer manifestação artística. Na música, no poema, no teatro, na charge, no cartoon, em vários lugares você pode fazer poesia. Eu até brinquei que você pode fazer poesia até com a receita de bolo. Mas você não pode fazer poema com a receita de bolo. Na língua portuguesa, só não pode fazer poesia no gênero dissertativo, lembrando que esse é um gênero textual e não literário. Eu disse que poesia pode ser feita em qualquer gênero literário, épico, lírico e dramático. Mas dentre os três gêneros textuais, a poesia não pode ser feita dentro do gênero dissertativo. Até porque você nem pode utilizar figuras de linguagem no gênero dissertativo, que é uma característica exclusiva do poema e da poesia. O poema é, portanto, um tipo textual que apresenta delimitações, assim como todos os outros tipos textuais. Todo tipo textual tem regra. Para ser daquele tipo textual, ele precisa seguir algumas regras. O poema não é diferente. Mas a única regra que existe para o poema é ele ser dividido em versos e estrofes. Então, todo poema é dividido em versos e estrofes. Essa é a regra básica dos poemas. Na poesia, que pode ser contida ou não no poema, não há limite para a criatividade. Então, você pode fazer poesia em qualquer tipo textual, de qualquer jeito que você quiser, desde que você utilize de sentimentos. Ok? Aqui uma tabela com alguns tipos de poemas para vocês. Os que a gente vai estudar no segundo ano são os da primeira coluna. Epopeia, tragédia, poema de cordel, madrigal, écloga, elegia, ode, sátira. E também os da última coluna, haikai e trova. Como eu disse para vocês, o da primeira coluna, eles têm características quanto ao conteúdo, não quanto à estrutura. E os últimos têm características quanto ao conteúdo e também características quanto à estrutura. Então são esses que a gente vai estudar agora na segunda série. E a gente acrescenta o soneto, porque o soneto é o mais famoso dos poemas. Inclusive, muita gente confunde poema com soneto, acha que todo poema é soneto. Não é, a gente dá para perceber que existem vários outros. O soneto não é o único, mas muita gente confunde o soneto sendo poema. Lembrando que todo soneto é poema, mas nem todo poema é soneto. E aí também existe o acróstico, balada, rondó, rondel e sextina, que são poemas com classificação quanto à estrutura. Isso não é matéria de estudo para vocês, é só para vocês verem que existem. E existem outros tipos de poemas também, não são só esses. Existem vários outros tipos de poemas. Só que os outros eles são mais caracterizados como subdivisões dentro desses poemas. Eu vou falar de alguns no final da última aula de poema, mas é só para a gente poder entender um pouquinho. Então vamos lá. Vamos começar pela epopeia e pela tragédia, que são os dois tipos de poemas que não são do gênero lírico. A gente começa pelas duas e depois a gente vai passando pelas outras, ok? Vamos lá. Epopeia é um poema do gênero épico
ele é um poema feito para contar uma história. Geralmente ele é extenso, conta uma narrativa heróica e refere-se a temas históricos, mitológicos e lendários. Ele valoriza o herói e os seus feitos. A epopeia, o termo epopeia, deriva do grego epos, que significa narrativa em versos, de fatos grandiosos. O poeta grego Homero foi o fundador da poesia épica, a quem se atribuem as principais obras do gênero, Ilíada e Odisseia. Possui narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Esse último tópico aí, narrador, enredo, personagens, tempo e espaço, são características do gênero épico, exclusivamente do gênero épico. Por isso que a epopeia é uma poesia do gênero épico. No final da aula de hoje eu vou deixar para vocês um link com exemplos de epopeia e tragédia para vocês conhecerem um pouco melhor. Mas a gente já foca aqui que os principais exemplos sempre foram e sempre serão Ilíada e Odisseia, do poeta Homero, do poeta grego Homero. A epopeia, além de estar dividida em versos e estrofes, ela também possui mais características quanto à estrutura dela. A estrutura da epopeia começa com a proposição, conhecida como exórdio, que é a introdução da obra com a apresentação do herói e do tema, ou seja, apresenta quem será o herói da epopeia e qual será o tema, né, que será discutido ao longo da epopeia. Depois a gente tem a invocação, que é parte da narrativa em que o herói pede auxílio e inspiração divina. Quando o herói, antes de ele partir para a batalha, antes de partir para a função dele, ele pede ajuda aos deuses para conseguir realizar aquela função. A epopeia ela não é exclusiva dos gregos, tá, pessoal? Epopeias continuam sendo produzidas e geralmente hoje em dia as epopeias, essas divindades passam a ser Deus, né? Não deuses. É o Deus no singular, com letra maiúscula, mas as epopeias continuam sendo produzidas e essa invocação parte para Deus. Depois vem a dedicatória. A epopeia é sempre dedicada a alguém. E aí, depois dessas três partes fixas da epopeia, que começa a narração. A história começa a ser contada lá na narração da epopeia, onde acontecem os feitos heróicos do personagem principal. E por último, o encerramento da obra, conhecida como epílogo. Essa é a estrutura da epopeia. Agora, para a gente terminar a aula de hoje, vamos falar sobre a tragédia. A tragédia é o poema do gênero dramático. É como se você pegasse um livro de teatro, né, com as falas dos personagens, e as falas estão escritas em forma de poesia. Em forma de poema, com versos e estrofes. A tragédia ela une as características do gênero dramático com o gênero lírico. Ou seja, são poesias dentro das falas dos personagens. É um texto para ser encenado em que as falas dos personagens geralmente são poesias. Geralmente as falas dos personagens do teatro são declamados ou cantados como poemas. No exemplo que eu deixei para vocês, é um teatro brasileiro, chama Calabar, de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, em que as falas dos personagens são cantadas e não declamadas, mas a estrutura é a mesma, né, em versos e estrofes. E aí na próxima aula a gente volta falando sobre os poemas do gênero lírico, poema de cordel, madrigal, écloga, elegia, ode e a sátira, ok? Mas isso na próxima aula, semana que vem. Então essa semana vocês não vão ter que me entregar nenhuma tarefa, a gente vai começar a fazer tarefa a partir da semana que vem sobre poemas, porque a gente precisa falar um pouco mais sobre esses tipos, né, de poemas, antes da gente poder fazer as atividades. Então, para essa aula, apenas assistam o vídeo e leiam os exemplos de epopeia e tragédia que eu vou deixar para vocês também no GR8. Boa semana para vocês e até semana que vem.